bem, amigos do Resenha Motor? Estou eu aqui novamente, André Luiz Fazaboni, para passar para você, dentro das suas emoções da corrida de ontem, o boletim 3, boletim final sobre o Grande Prêmio de Las Vegas, penúltima etapa do Mundial de Fórmula 1 desse ano. Vamos lá, a gente está com uma série de imprevistos técnicos, até de presença dos colaboradores. Então, passando mais ou menos por cima, eu tinha feito 2 boletins, talvez os boletins não tenham ido para o YouTube a tempo de vocês verem atualizados, né? É um pouco desinteressante, talvez, ver um boletim sobre o que aconteceu na sexta, sendo que a corrida acabou ontem. Mas um resuminho curto dos 2 boletins sobre os fatos de Las Vegas, né? Foi primeiro lembrete. Terceira corrida nos Estados Unidos esse ano e pela primeira vez um Mundial de Fórmula 1 replica 3 corridas no mesmo país na mesma temporada. A primeira sessão do TL1 foi interrompido com 10 minutos, com o bueiro que se levantou e o Carlos Sainz se acidenta. Aí depois o Sainz troca os componentes do carro, todo praticamente, com o incidente, e perde 10 posições. Então eu levantei a discussão de se teria sido justo, a FIA talvez não seria a hora de anistiar ele, um evento que ele não teve culpa alguma, mas se manteve a punição. TL2, domínio Ferrari, Leclerc, Sainz sempre com o Leclerc na frente, o Verstappen em terceiro. Ferrari na sexta-feira já colocava uma predominância do que poderia acontecer no sábado e domingo. No sábado, um TL3 extremamente desinteressante, as Williams bem, o Sargent chamou a atenção, o Russell ficou em primeiro, mas os carros visivelmente fazendo o trabalho de planejamento da corrida. E na classificação se confirma o domínio da Ferrari com o Leclerc em primeiro, Sainz em segundo, Verstappen em terceiro. Porém o Sainz tinha perdido 10 posições, né? O Sargent também em sétimo, as Williams bem. Foi mais ou menos o que eu passei nos outros boletins antecipados. Aí tivemos a corrida às 3 da manhã do sábado para domingo. Os corajosos que acordaram tiveram, acho que uma boa surpresa. Eu particularmente gostei da corrida. A transmissão oficial disse que foi uma super corrida, foi mais do que esperado. Calma lá. Foi uma corrida legal, bacana, não foi tão chata, tão monótona como algumas que a gente tem tido. Foi uma boa corrida, na minha opinião sincera. Você pode discordar de mim, discorde de mim nos comentários aí da live. Aliás, com o apoio de Dama Delivery SJC, Ieda Viagens e Reolho Odontologia, apoiando o projeto Resenha Motor. Se inscreva no canal, curta, mande seu comentário, seu chat, seu superchat. Participe aí conosco, ative o sininho para você receber o sinal da próxima live também. E discorda de mim, fala que não, a corrida foi boa, a corrida foi terrível. Eu particularmente quem tiver a oportunidade de assistir o segundo boletim, eu considero que foi confirmada a minha previsão, que a Ferrari perde muito em não ter o Sainz protegendo o Leclerc, e a corrida, no final, Verstappen vence a corrida, e eu não tenho dúvida alguma que o fator Sainz punido, largando lá de trás, não conseguindo chegar no pelotão da frente, foi determinante para isso. Primeiro na largada, Verstappen traciona melhor, ele ultrapassa o Leclerc na largada, tudo bem. Ele espalha, mas à frente ele é punido com 5 segundos, inclusive por causa disso, que é uma punição perigosa. Eu acho que está na hora dos comissários da FIA acordarem. É que a Fórmula 1 só cobra a organização dela quando é no bolso, quando é financeiro. Enquanto não for financeiro, houver desinteresse, o público não consumindo os produtos da Fórmula 1, seja o Netflix, seja a corrida, aí eles aprendem a baixar a bola. Aquilo era decisão imediata. Antes do final da primeira volta, o Verstappen sai, e ele, como o Verstappen de 2021, ele espalha na curva, o Leclerc tira o carro para não bater, mas não tem espaço. Então aquilo era uma decisão clara. Mas para mim não tenho dúvida alguma que a proteção do Sainz em segundo, provavelmente, no mínimo traria o Leclerc em primeiro ainda. O Verstappen largaria em terceiro, né, que é um traçado melhor, né, a posição mais limpa da pista. Mas faltou isso. E o Verstappen assumiu a ponta, chegou a abrir uma diferença até em torno de 4 segundos, 3 a 4 segundos. Porém, ele é punido e ele chama boxe, quando ele abre a janela, ele tira o pé, deixa o Leclerc passar.
E aí a corrida toma um fim, o Leclerc assume a ponta e começa durante um período até considerável a, a dar dar as cartas à prova. Era o domínio do Leclerc, eu particularmente achei que o Leclerc venceria a corrida. Teve a entrada de safety car, sim. E nesse meio tempo, até puxei uma cola com os pilotos aqui, ó. Os pilotos melhorando, os pilotos estão subindo. O Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band não, não surpreendeu ninguém. Foi caindo, as Williams realmente não tiveram um ritmo de corrida. E o Hamilton ganhando posições, o Hamilton tinha largado em 12º, né? O Hamilton ganhando posições. O Pérez lá de baixo fazendo uma corrida muito boa, o Pérez fazendo uma boa corrida de recuperação. O Sainz também fazendo uma bela corrida de recuperação. O Stroll, os pilotos iam subindo. O Alonso também compromete muito na largada. Ele roda, o Bottas largando entre os 10. O Bottas acerta ele e acaba com a corrida do Bottas. Ele acaba com a corrida do Bottas. O Alonso depois ia se recuperar, mas uma coisa um pouco discreta também. Aí a gente tem um acidente feio até, um acidente do Norris. Um acidente. O Norris ele tem uma saída de pista. Acredito que a pista estivesse muito fria, a temperatura do 13, 14 graus, no final de semana frio em Las Vegas. A crítica sobre o asfalto, que o asfalto não recebeu o mesmo tratamento que Jeddah, por exemplo, que eles envelhecem a pista, vamos dizer assim, passam por uma série de tratamentos. A pista sem gripe nenhuma, o Norris bate, roda no final, acidente feio até, entra o safety car, e o Norris, a McLaren sempre andando muito mal, né? O Norris abandona, o Piastri começa uma belíssima corrida de recuperação. Começa uma belíssima corrida de recuperação. E esses pilotos de trás, posso considerar o Piastri, o Hamilton, o Pérez e principalmente, para mim, o piloto Helzenha, eu vou antecipar para você, Esteban Ocon, discreto, a transmissão não toca no nome dele. É impressionante isso, a transmissão o tempo todo não toca. O Ocon largou em 17º, ganhou uma posição depois, 16º, o Ocon subindo. Tem o safety car, alguns pilotos tinham parado na primeira volta, o Leclerc mantém o domínio da prova, o Verstappen cai um pouco, até devido à punição, mas ele vai remando, ele chega a ter um toque, aí o Russell também, o Russell não deixa, ele é ultrapassado pelo Verstappen, ele joga o carro em cima do Verstappen, é uma manobra extremamente desleal, até estranha, frente ao comportamento do Russell. Mas a corrida vai seguindo, com essas brigas, e no final, na última, Piastri andando entre os 5. Piastri andando entre os 5. O cenário da corrida no final mostrava muito o Piastri, talvez até disputar um pódio muito pouco provável, mas um quarto, quinto lugar, corrida maravilhosa do Piastri, o Ocon subindo. O Hamilton ele tem um toque com o Stroll, o Hamilton tem um toque, ele fura um pneu, anda uma volta inteira com o pneu furado, tem que voltar e praticamente sai de uma luta de quarto e quinto, né? Ele se recupera depois, mas não chega tanto. Se recupera bem até, mas ele poderia ter um resultado melhor. Poderia ter um quarto lugar, por exemplo, e ele brigando pelo vice-campeonato seria importantíssimo. Aí nesse último safety car, o Leclerc passa e todos param, inclusive o Sainz parou de Ferrari. E o que acontece? Na relargada ele fica exposto, ele é ultrapassado pelo Verstappen e o Verstappen vai embora. O Piastri também cai muito, o Piastri chegou para encerrar o assunto do Piastri, ele ainda ele cai muito, ele caiu para 14º, ele consegue uma recuperação fantástica, faz a melhor volta da prova e termina em 10º. Só que também era um piloto que podia estar entre os 5 ali. Nessa última safety car, Piastri foi outro que se perdeu demais. E o Alonso consegue fazer um nono lugar, consegue depois ter uma recuperação até o nono. E as Mercedes recuperam, o Hamilton 7º, o Russell 8º. Mas a briga está ali. E o Stroll, corrida muito boa do Stroll. A gente tem criticado o Stroll durante o ano. Fez uma boa corrida em São Paulo. Volta a fazer uma boa corrida, ficou em 5º. À frente do Sainz de Ferrari, eu achava que o Sainz de Ferrari fosse recuperar até no mínimo o 4º lugar vendo o resultado final. Ele não conseguiu. Mas a briga final, o Verstappen ultrapassa o Leclerc. E o Pérez, na verdade o Pérez ultrapassa o Leclerc, assume a ponta. Depois o Verstappen ultrapassa o Leclerc. E o Verstappen ultrapassa o Pérez.
Aí no final, o Pérez lutando pelo vice-campeonato, o Leclerc volta a se aproximar. Eu até achei surpreendente. Eu achei que a hora que o Pérez ultrapassou o Leclerc, ele não ia conseguir voltar. Ele volta. E na última volta, a Red Bull dá a ordem para o Verstappen diminuir o ritmo, para o Pérez conseguir chegar a menos de um segundo e usar a asa como proteção do Leclerc. Que o Verstappen tira o pé, podia ter tirado mais, mas ele não consegue. E aí o grande momento da prova, sem dúvida alguma, a ultrapassagem do Leclerc na última volta, naquela chicane, naquele S, ele deixa a freada para lá, coloca o carro de lado. O Pérez muito leal, mas o Pérez depois disse em entrevista que não esperava que ele fosse fazer aquilo. Isso foi de uma inocência enorme, sabendo até que o Leclerc, por mais psico maluco que ele seja, desequilibrado que ele seja em alguns eventos, arriscar ele arrisca. Ele arriscou, fez a ultrapassagem. Fez uma grande ultrapassagem, garantiu o segundo lugar. Verstappen vence a corrida, ele iguala Sebastian Vettel no número de vitórias, ele passa a ser o terceiro maior piloto da história em número de vitórias, empatado com o Vettel, provavelmente deve ultrapassar até em Abu Dhabi, se bobear. Leclerc fecha a Ferrari com esse segundo posto, que é muito pouco para mim, porque eu tenho na minha cabeça, a Ferrari precisava da equipe, precisava do Sainz. Ele venceria a corrida. Ele venceria o Sainz protegendo ele do Verstappen, o Pérez não ia galgar tanto, mas faz um segundo lugar, foi o que deu, e o Pérez fica em terceiro. Aí a sensação, Ocon chega em quarto, largou em 16º, ele classificou em 17º, largou em 16º. Sensacional. O piloto resenha para mim aqui, Mato, Esteban Ocon. Seguido de Stroll em quinto, Sainz em sexto, Hamilton sétimo, Russell em oitavo, depois da patotada que ele fez no Verstappen, Alonso em nono, Piastri em décimo. Gasly caiu muito também, o Gasly estava andando entre os 10, caiu para 11º, o Albon chega em 12º, mas a Williams visivelmente com problemas. Depois a gente tem Magnussen, Ricciardo, Joe, Sargent termina em 16º, terrível. Bottas prejudicado pelo toque com o Alonso em 17º. 18º Tsunoda. Não vi o Tsunoda durante a corrida toda, vou ser franco. A pintura do carro era linda, mas eu não vi. Hülkenberg 19º, provando que a Haas infelizmente não tem ritmo, né? E o Norris em 20º, não classificado pelo acidente. Então foi isso. Aí acabada a corrida, nossa, começa o show de horrores, o show da Fórmula 1. Eles colocaram os 3 primeiros colocados no Uber Black, os caras brincando, mas a Uber perdeu uma grande oportunidade de fazer a propaganda do ano mesmo, viu? Os caras saíram lá da chegada, andaram 5 minutos, foram na frente de um conceituado cassino, hotel cassino da cidade, que teve inclusive a gravação dos 11 Homens no Segredo. Teve uma entrevista chula, uma entrevista xoxa e chula do Coulter. Perdeu a graça da entrevista também. Terrível. Foi onde o Pérez soltou essa pérola, né? Na entrevista, interessante o Pérez falando que não esperava que o Verstappen fosse tentar o Leclerc não fosse tentar essa manobra. E o Leclerc disse que não parou no último safety car, aí até é complicado, né? Ele falou, não sabia o que o pessoal ia fazer. Ele repetiu o que o Hamilton fez em Abu Dhabi 2021. Eu pararia, até a nível de proteção. Ele não para, todos param, ele fica exposto, salvo o segundo lugar, mas foi essa a explicação dele. Eles pegam esse carro de novo, essa limusine em 3 lugares, voltam, fazem um pódio lá, um pódio sem formato, mas até aí tudo bem, acho que o pódio não me importa. E foi isso que rolou em Las Vegas, gente. Essa foi a corrida, uma corrida interessante, um modelo bonito de corrida, até 2030. 2030 ou 2033? Eu acho que até 2030, para se confirmar. E a gente fecha o boletim resenha, foi o que o nosso diretor André está ausente no momento, ausente do país inclusive. Samuel Marinella, nosso comentarista com compromissos profissionais o tempo todo aí, então não conseguimos fazer juntos, não tive acesso ao estúdio. Mas provavelmente na próxima etapa Abu Dhabi, em seguida a gente deve fazer a live de Abu Dhabi, comentar um pouquinho do ano, trocar uma ideia sobre como foi o ano, apesar que foi mais do mesmo. Então, a gente volta a se falar aí, tá bom? Um abraço, galera. Curta a live aí, ou descurta. Se inscreva no canal. Mande seu comentário com apoio de Chiori Odontologia, Dama Delivery SJC e EDA Viagens. Esses foram os boletins do Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1. Um abraço a todos.